uma tarde de emoção e alegria. No Papo Esporte TV brilhou a sintonia. Com sorriso sincero e paixão no olhar, o Vando partilhou histórias de encantar. Falou de vida, de luta e Vamos lá, pessoal. Ó, mais uma entrevista aqui no Papo de Esporte TV. Mais uma de várias que fizemos ao longo desses dias aqui. Né? E essa entrevista aqui eu acho que é uma das mais especiais até agora. Né? Lembrando que estamos em Santa Rita de Sapucaí, aqui em Minas Gerais, no Sul-Americano. E, pô, estamos aqui com o Vandinho. Né? Pô, cara, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui entrevistando você. Obrigado por ter aceitado também. Né? E porque a gente pegou a cadeira ali de um colega nosso aqui do Tijuca, né? Botamos a câmera e estamos aqui virando uns 30 mais, porque a gente não vai ter essa oportunidade nunca, né? E, pô, de novo, muito obrigado, né? E eu agora quero que se apresente pro pessoal, porque tem pessoal que não te conhece, né? Pode se apresentar. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Estou bem honrado de estar aqui, fazendo parte do Papo do Esporte. Bem legal mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo basquete. Nosso esporte, principalmente na base, né, muito pobre de transmissões, de aparecer, né? Ninguém dá muito valor. Vocês estão fazendo um excelente trabalho com isso. Desejo boa sorte e que vocês cresçam cada vez mais. Obrigado, cara. Então, eu sou conhecido como Coach Vando Bekele, mas aqui no Brasil, quando jogava e trabalhava por aqui, o pessoal me conhece como Vandinho. Estou nos Estados Unidos desde 2008. Eu fui para Utah, fiquei 4 anos como assistente técnico e 8 anos como head coach na Utah State University Eastern. Depois disso, apareceu uma oportunidade para eu ir para a Flórida. Acabei indo lá para a Florida Coastal Prep, que é uma academia de elite, como Montverde, como IMG, como DME, até que todas essas academias pertencem à nossa conferência. Depois, nesse período, eu comecei o programa na Universidade Lighthouse Christian College. Então, eu comecei o programa do zero. Depois de 3 anos de programa, a gente foi campeão 2 vezes seguidas da nossa conferência, foi campeão do torneio da conferência, fui eleito o melhor técnico do ano. Enfim, agora um programa solidificado e andando. Desses 3 anos nós temos um recorde de 62 vitórias e 13 derrotas. E esse ano agora eu decidi voltar para Florida Coastal Prep de período integral. Ficar com eles, a gente participa do Grind Session, que é o campeonato nacional de high school, né? Onde a gente tem meninos, a gente prepara esses meninos para NBA, para draft, para ir para as universidades de ponta. Então resolvi voltar um ano, ficar nos 2 lugares, quase me enlouqueceu. Então, mas aonde eu tô é bem legal, e o que eu faço lá, trabalhando com os meninos, me dá muita satisfação. Esse é um trabalho enorme, né? Conciliar 2 trabalhos, né? Assim, e 2 trabalhos difíceis. Não é fácil treinar, provavelmente, eu não sei, mas eu tenho uma vontade um dia ainda de, né, me tornar um dia também, né? Como se também não der no jornalismo, né? E, pô, como agora a primeira pergunta que eu faço para você, da onde começou a sua paixão pelo basquete? Cara, é até meio engraçado, porque eu odiava basquete. Olha, eu já ouvi isso muitas vezes. Nossa, cara, eu era jogador de futebol. Pelo tamanho, eu era goleiro e jogava futebol na escola, tava indo bem até, tudo. E quando eu fui para a 8ª série, eu mudei de escola. E nessa outra escola que eu fui, o professor de educação física era técnico de basquete. E ele me forçava a jogar basquete. Eu não sabia jogar. E na escola tinha bastante basqueteiro. E, quando alguém sabe jogar e quando alguém não sabe,
O cara passa a bola, dá rolinho, passa a bola debaixo da perna, né? Essas coisas. E eu ficava bem bravo com isso. E aí eu falei um dia pra ele, falei, não vou, não quero mais. Ele falou, é simples assim, se você não jogar, você não vai passar de ano. E aí comecei a jogar por causa da insistência dele e tal, não sei o quê. E cara, a gente fala um negócio no basquete, né? Depois que o vírus do basquete pica a gente, entra no sangue, meu amigo, aí não sai mais. Aí eu comecei a amar basquete. Quando eu fui falar pro meu técnico de futebol que eu não ia jogar mais, ele quase me matou. E então comecei na escola, depois eu fui pro clube e joguei só. Na minha época tinha assim, era 2 categorias com 2 anos cada. Eu só joguei a infanto, que era 16, 17, e daí eu fui pro juvenil, 18, 19. E comecei bem tarde. E aí joguei alguns anos de adulto e já estava fazendo faculdade de educação física, mas eu assim amava quando você está no clube, ver os menininhos conversar com você, pedir dica, essas coisas. E eu gostava muito disso. E eu falei, poxa, acho que eu quero ser técnico. E joguei, como eu falei, alguns anos de profissional, uns 8 anos, nada muito acima joguei mediano e comecei a trabalhar nas escolinhas do clube onde eu estava, que era o Paulistano. E por incrível que pareça, nessas escolinhas do Paulistano tinha um menininho lá que levava jeito, chamado Marcelo Huertas. Então, Marcelinho Huertas, eu fui técnico dele de escolinha, pré-mini, mini, mirim. E passei por todas as categorias de base, desde, como eu falei, desde a escolinha até hoje que se fala o sub-19, né? Então, fui técnico de alguns caras bem conhecidos por aí, como o Fúvio, que já parou de jogar, o Arthur, que era de Brasília, o Baby, que jogou na NBA, quem mais? Gustavo de Conte, que foi técnico do Flamengo, foi meu armador, foi meu armador. JP Batista também, Alex Garcia. Então, alguns caras aí bem conhecidos que eu tive o privilégio de alguma parte da vida deles, ser técnico, e hoje já foram ou ainda são grandes jogadores. Então, a minha paixão pelo basquete é essa. Eu adoro ser técnico, eu adoro trabalhar com pessoas, eu adoro passar conhecimento. E é muito gratificante você ver um jogador que chega num certo nível e depois de um tempo trabalhado, um ano depois, ele sai, ou ele continua com você ou ele sai para outro lugar, mas melhor do que estava. Então isso para o técnico é o máximo. Então, o pessoal na entrevista que não conhecia antes, tá vendo que a pessoa aqui que está do meu lado não é pouca coisa. Só pelos nomes que você citou aqui agora. O primeiro nome já, cara, falei, que isso? Isso eu já não sabia, né? E assim, mas você despertou, você não gostava de basquete, gostava de futebol. Você falou que você era goleiro, né? Sim. Mas eu fui goleiro também, na época que eu jogava. Mas é porque eu era ruim nas outras posições. Entendi. Mas você também era isso também? Não, eu até que jogava, né? Eu até que jogava, comecei como volante, depois foi meio campo. Daí teve um ano que eu cresci, dei um estirão, cresci bastante. E no time que eu tava, o goleiro era pequeno e eu era o maior do time. Aí meu técnico chegou para mim e falou assim, pô, cara, você não quer ser goleiro? Porque você é o maior de todos e né, vai lá pro gol, né, você é maior, né, pega mais e tal. E eu falei, vamos tentar então, né? E aí eu tentei, gostei ali, fiquei, joguei no gol por causa disso, né? Primeiro pelo tamanho e depois gostei da posição e fiquei lá. Né, o que como meu avô sempre fala, né?
Não, a maioria das vezes quem joga no gol é que não conseguiu se encaixar em nenhuma outra posição. No meu caso foi isso, né? No caso dele também foi a mesma coisa, né? Mas assim, e você vai... Quando você foi para os Estados Unidos, qual foi o ano, você lembra? Eu fui em 2008. Foi lá treinar qual equipe? Então, nessa época eu estava em Blumenau, Santa Catarina. Na época ainda não existia o NBB, existia a antiga Liga Nacional de Basquete, né? a Liga Nacional. Então eu fiquei em Santa Catarina durante 4 anos, de 2004 a 2008 eu fiquei lá. Então dirigi o time de Blumenau, fomos para a Liga Nacional, tudo e tal. E apareceu essa oportunidade para eu ir para os Estados Unidos em 2008. Eu fui direto para Utah. Então a cidade onde a universidade é localizada chama Price e a universidade é Utah State University, Eastern. Então 12 anos fiquei por lá. 4 anos como assistente, 2 anos no masculino. Nós chegamos a ser terceiro da nação. Perdemos para um cara que vocês devem conhecer, Jay Crowder, da NBA. Ele só fez 41 pontos contra nós e nós perdemos de 1 ponto na última bola. Aí eles foram para a final e ganharam. E o nosso jogo foi uma final antecipada. Aí ganhamos a disputa de terceiro lugar, ficamos em terceiro de um campeonato de 263 times. E depois desses 2 primeiros anos, o diretor-geral de esportes da universidade, ele era o head coach do feminino, me pediu ajuda no time feminino. Eu trabalhei 2 anos com o time feminino lá, como assistente dele, fazia mais a parte de ataque. E depois eu ganhei a posição de head coach, fiquei 8 anos lá. E cansei do frio de Utah. Lá, para quem não sabe, é localizado bem nas montanhas rochosas, altitude grande. Cheguei a pegar menos 23 abaixo de zero. Eu tô achando aqui frio aqui em Santa Rita, você deve estar aqui achando calor, então. Então, mas é diferente, sabe por quê? Porque aqui é um frio mais úmido. Então é frio aqui. Para mim, ontem ali, treinando, até os americanos nossos sentiram um pouco de frio. Mas lá é um frio seco. Você só vai congelar se você estiver fora de algum lugar. Se você estiver em qualquer prédio, carro, você está tranquilo. Saiu na rua, aí é problema. Né? Eu sou do Rio, então para mim, amigo, Exato. a maioria dos lugares é frio para mim. Então, no Rio é 15, a gente tá botando casaco, tá procurando casaco. Pega casaco, pelo amor de Deus, tá muito frio. Aqui, amigo, aqui pra mim é o Polo Norte, entendeu? Entendi. Né? E depois de lá, então, você acabou isso aí. Depois de 8 anos lá em Utah, eu fui para Flórida. Que eu recrutava meninos para minha universidade nessa Florida Coastal. E falando com o dono dessa academia, falei para ele, cara, tô cansado de frio e tal, tá muito frio aqui. Ele falou, pô, então vem pra Flórida. Eu falei, claro, vou aí e tal. Ele falou, não, vem trabalhar aqui comigo. Aí eu achei que era brincadeira, né? Aí eu falei assim, quer ver esse papo acabar agora? Falei pra ele, não, eu vou sim, manda um contrato pra mim que eu vou. E ele falou, não, tá bom, beleza. Isso acho que era uma segunda-feira. Ele falou, quinta-feira tá no teu e-mail. Falei, tá bom, beleza. Desligamos e tal. Falei, o cara não vai mandar contrato aqui, nem aquela, vai lá em casa. Vai almoçar lá em casa, vai lá em casa. Nunca mais, né? E aí chegou quinta-feira à noite, ele me liga. Falou, e aí? Eu falei, beleza. E aí? Ele falou, tudo bem? Eu falei, beleza. E o que você decidiu? Falei, cara, decidiu do quê? Ele falou, pô, você não falou para eu mandar o contrato para você? Você não viu lá no teu e-mail? Falei, para ser bem sincero, eu nem chequei. Você mandou mesmo? Ele falou, mandei, pô. Falei, então faz o seguinte, deixa eu desligar, vou lá ver o e-mail. E ele abriu o e-mail, ele tinha mandado o contrato mesmo e tal. Fiquei super contente, porque nos Estados Unidos, a Flórida é um estado que todo mundo quer ir.
É um estado bem legal, é um estado com uma estrutura muito boa. A gente vê hoje a Califórnia um estado falido, Nova York outro estado falido, mas a Flórida muito legal, muito bom, com uma cultura esportiva muito legal, bastante universidade, 2 times de NBA, se não me engano 2 ou 3 times de beisebol, 2 ou 3 times de futebol americano. Então é um estado que realmente gosta de esporte, investe em esporte, né? Então para mim foi uma honra muito grande ter ido para lá. E especialmente também pelo clima, mais parecido com o Brasil, mais perto do Brasil, né? Lá também tem não sei se naquela época, mas lá hoje em dia tem bastante brasileiro. Tem, mas onde eu moro não tem muito. Tem um pouquinho, mas não tem muito. Mas outra coisa, até tiro o sarro dos meus amigos lá em Utah, fala assim que hoje eu uso shorts o ano inteiro. Enquanto os caras ficam pelejando lá com casaco e tal, e eu mando foto pra eles, os caras ficam bravos comigo. Tá perdendo. Então eu moro bem na praia, assim, é bem legal, bem show mesmo. E aí você ficou quanto tempo lá? Então agora, 2008 com mais 12, né, tô lá até agora. Então, assim, a gente nunca fala nunca, né? Mas a intenção é ficar por lá, trabalhar, continuar trabalhando por lá, trabalhar ou a nível universitário ou a nível de academia de elite, né? E eu tenho um filhinho pequeno de 7 anos. Ele brinca de basquete, ele não joga ainda, mas ele brinca, eu não forço nada com ele. Ele adora ir para os treinos, ficar com os jogadores, fazer algumas coisas lá. E quando ele tiver afim mesmo, se ele tiver afim de jogar mesmo e for sério, eu quero treinar ele, ver ele jogar, e, enfim, todo pai quer tá perto do filho, né? Então essa é a intenção. Até eu que sou irmão, né, adoro também ficar perto dele ali no treino, ver ele treinando, né, ajudar ele, ficar vendo os jogos dele para ver onde ele errou, para corrigir ele depois. Isso. Né? Então, não é isso, coisa de mãe também, minha mãe também faz a mesma coisa, meu pai faz isso direto, né? Então, isso é muito importante também, o apoio, né? Se ele quiser, se ele não quiser, eu quero jogar beisebol, né? Não tem problema nenhum. Mas sabe qual é o interessante? Que lá nos Estados Unidos, aqui, por exemplo, você tem o time do Tijuca. Tem os jogadores, os técnicos, aí tem as carteirinhas. Ninguém pode sentar no banco sem ter participação do clube lá na relação, né? Nos Estados Unidos, não. Você pode colocar no banco quem você quiser. Então, por exemplo, nos jogos que a gente joga em casa, ele fica no banco comigo. Então ele pega a minha prancheta, fica desenhando lá enquanto o jogo tá rolando. Aí quando pede algum tempo, eu falo para ele, papai precisa da prancheta. Ele apaga rapidinho, dá, fica em pé ali observando o que a gente tá falando e tal. Às vezes dá uns pitacos lá. Mas ele gosta disso. Ele fala que ele é meu assistente. Fala, eu sou assistente, papai. Eu, não, beleza então, vamos lá. Então é legal também que ele participa, os caras, aquilo que eu falei, os jogadores gostam muito dele, fica brincando com os caras. Então é aquilo que eu falei, deixa ele se divertir, deixa ele escolher o que ele quer. Se for para jogar basquete, vai jogar basquete. Se for jogar outro esporte, a gente vai apoiar. Se não for jogar nenhum esporte também, a gente vai apoiar. Ele gosta muito de leitura, gosta muito de outras coisas também. Eu sei que não tem nada a ver. Ele não... Pois é, a gente nunca sabe, né? Mas como pai, eu curto o crescimento dele. Vai apoiar onde ele estiver fazendo. Exatamente. Né? Exatamente. E agora fazendo umas perguntas, profissionalmente, chama de bate-bola, né? Mas fazendo umas perguntas assim que você pode responder também, prolongar se você quiser. Tá. Que, vamos lá, qual foi o melhor jogador assim, que você já treinou?
Cara, São muitos? São, provavelmente são. olha, eu vou... Anos? Meu... Ó, eu não sei se você lembra, o Rafael Araújo, o Baby, um, com certeza um deles. Marcelinho Huertas, outro. Alex Garcia, o Brabo. Eu acho que, se não me engano, acho que esses Pode três... fazer o top 3, não precisa Acho que escolher um. esses três foram os mais top. O que, tirando o basquete, não sei se o basquete é o seu passatempo, né? Porque tem muita gente que joga basquete, vive do basquete, mas o passatempo é totalmente diferente, né? O barulho, o pessoal que tá aqui no meio lá da quadra, aqui, né? Qual que é o seu passatempo, assim, diariamente? Ler, o que você gosta de fazer? Cara, eu sou basquete 24 horas. Então, quando eu não tô treinando, eu tô estudando um pouco, ou eu tô vendo vídeo, ou eu tô assistindo jogo de basquete. Eu era muito assim, acompanhava muito de perto a NBA. Depois da pandemia, me desinteressei totalmente. Não, hoje também eu tenho eu falo que, desculpa te cortar, né, a NBA ficou meio, não sei o que aconteceu, mas ficou muito chato de assistir. As finais, cara, foram entediantes de nível. Do ano passado eu só assisti porque era meu time, eu torço pro Boston, né? Então foi só assisti por causa disso. Porque senão, essa daqui eu vi poucos jogos, né? E os jogos que eu vi, eu não via primeiro quarto, segundo quarto, via só os últimos quartos, né? Tinha os seus jogos emocionantes, mas ali no final vai ficar que jogo emocionante vai ser no final, né? Perdi algumas coisas boas no começo, mas, cara, perdi de 38 horríveis coisas que acontecem, né? E é bom também perguntar qual que é o seu time na NBA? Você tem um time? Cara, eu gosto, o pessoal vai falar, modismo, não, mas eu, assim, eu sou San Antonio, desde o tempo de David Robson, Sean Elliott, Steve Kerr, quem mais? O armador, esqueci o nome dele. Desde desse tempo, quando eles não nem sonhava ganhar título, eu gostava do jeito que os caras jogavam, né? Eu achava assim que a NBA alguns times jogavam de um jeito, de outros, mas eles jogavam de um jeito diferente, de um jeito que eu gostava. E aí quando eles adicionaram o Tim Duncan, aí começou a ganhar título, essas coisas assim. Mas voltando no passatempo, eu adoro assistir basquete universitário. Assisto muito basquete universitário, gosto muito de vídeo, faço assim, tenho muitos amigos técnicos que, por exemplo, a gente troca informação no começo da temporada, fala o que você está fazendo, o que você está fazendo para isso? Ele me manda vídeos, olha os exercícios, essas coisas, então procuro estar bem atualizado no que está acontecendo. Por incrível que pareça, sigo quando tem jogos na internet do NBB, assisto o NBB, assisto o mundo inteiro. Eu gosto depois do desinteresse pela NBA, o resto do mundo preencheu isso aí. Eu também, assim, comecei a assistir mais a Euroleague, né, até os campeonatos mais universitários, né, porque deu mais vontade de assistir, porque a NBA, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu na NBA, não poderia dizer hoje, se você pode dizer, né, mas eu perdi o interesse completamente, né, pela NBA, assisto de vez em quando o Boston jogando, então, né, mas muito difícil, e esse ano ainda mais sem Tatum, sem muitos jogadores assim, vai ser mais difícil assistir ainda, né, mas, né, e você falou do San Antonio, né, a inspiração sua para ser treinador pode ser o Greg? Você acha? A inspiração para ser técnico foi meu técnico lá atrás. Isso que eu ia falar agora. Bem lá atrás, quando eu comecei a jogar lá no Infanto. Eu sou de uma cidade do interior que chama Assis. E o meu técnico chama Maurício Scarabella, mas a gente chamava ele de Pantera. E esse cara fez, assim, despertou em mim a vontade de ser técnico, de ensinar as pessoas. A gente tinha na época 15, 16, ele era novo, ele tinha 25 anos.
Então, mas era um cara super legal, super tratava a gente como família, assim, sabe? Ele é um cara que me ensinou a ser um cidadão do bem. Então, tipo, ele ensinava a gente a se comportar, ensinava a gente as maneiras de como tratar as pessoas. Enfim, não era só dentro da quadra, que é o que o americano faz, né? O americano, ele é técnico de uma forma integral, não só dentro da quadra. Ele não te ensina só a jogar. Ele te prepara para ser um cara bem sucedido na vida, para ser um ótimo cidadão, para ter disciplina, para obedecer às regras. Então, ele me despertou isso aí para seguir nessa carreira. Isso você fala assim, os técnicos que me influenciaram na minha filosofia de trabalho e tudo, eu aprendi muito com o Hélio Rubens, né, ex-técnico de Franca, e assisti muito treino dele vários anos seguidos. Quando eu entrava de férias das categorias menores, eu ia para Franca e ficava assistindo treinos dele. Então, o Hélio Rubens é um desses caras. Greg Popovich é outro desses caras. Um cara de Utah então, também me influenciou muito. E no universitário eu adorava o ex-técnico de North Carolina, foi técnico do Jordan, tudo. Então, a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí você junta tudo e aí faz a tua filosofia, né? Então, eu costumo dizer que eu peguei algumas partes de algumas pessoas e isso, fazendo uma mistureba ali, deu a filosofia do Vandinho. E também porque você falou né, sobre o treinador não ser só dentro de quadra, porque muitas pessoas falam que, e eu concordo, o treinador não é... Ele é o pai também, ele ensina, ele vai... Né, até eu convivo mais com o Dudu e o Brunão, que são treinadores do Tijuca, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, né? Eu convivo muito com eles e eu vejo como eles também ajudam os meninos fora de quadra sobre algumas coisas, né? Tem aquela zoação e tudo mais, mas eles sempre estão ali como também, às vezes, como um pai, né? Tem esses momentos ali, né? Onde perdem um pouco a cabeça, mas coisas que eu vejo qualquer treinador fazendo também, é uma coisa mais normal, né? Tem hora também que jogador, você fica um mês trabalhando a jogada, aí o jogo, a jogada não sai, você fala, o que aconteceu? Não sei. Pô, isso eu já ouvi já, ele tem uns apelidos também, muito engraçados também que ele fala, né? Mas essa parte que você falou agora, nos Estados Unidos, né? Aqui o que eu vejo aqui, né? Os treinadores que eu conheço também passam uma coisa parecida também, né? Até os mais velhos também. E, pô, qual daquelas perguntas, né? Pra você, continuando no basquete, né? Que eu vou intercalar. Não, beleza. Nada basquete com tudo basquete. Certo. Né? E pra você, não precisa ser na NBA, mas pra você, qual foi o maior jogador da história do basquete? Isso é fácil. Michael Jordan. Eu concordo plenamente, né? Vai ter pessoas que vão achar que é o LeBron, mas eu ainda... Né? Meu pai tá ali, eu não vi o Michael jogar. Não tenho cara, mas eu tenho 16 anos. Né? Eu sou de 2009, então eu não vi o Michael Jordan jogar. Passei muito longe de ver o Michael jogar, eu acho. Na minha opinião, o pessoal tá assistindo aí que me desculpem. Top 3: Michael, Kobe, LeBron. Mas eu também não considero, mas eles são top 3 também. Então eu acho que o LeBron foi o cara que... Um excelente jogador. O LeBron é um cara que joga em múltiplas posições, é um cara que sabe fazer muita coisa, né? Mas se você falar em termos assim, o Michael Jordan, ele mudou o jogo do basquete. Porque você vê que ele foi cestinhas durante muito tempo, mas foi o primeiro jogador do primeiro time defensivo da NBA. Então ele é o único atleta no mundo, na história do basquete, que ganhou MVP da temporada regular, MVP das finais. Cestinha do campeonato
primeiro time defensivo, primeiro em assistência. Quer dizer, o cara é um puta jogador completo. E na época em que a linha de 3 era nova ainda, não era como hoje que tem jogo da NBA que os caras tacam 150, combinados, os dois times, 150 arremessos, né? E é um cara que assim, todo mundo se inspirou nessa nova geração. Inclusive o LeBron foi inspirado por ele, o Kobe foi inspirado por ele, né? E é muito difícil também a gente dizer, porque assim, ó, é difícil você comparar também jogadores e eras. Por exemplo, na era do Michael Jordan, na era do LeBron, então é muito difícil, porque cada era é uma regra diferente, é algumas coisas diferentes. Mas eu creio assim que o Jordan é um jogador espetacular. Você vê um cara que ganhou 3 títulos, tirou férias da NBA de 2 anos, Jogou beisebol. aí voltou e depois de 2, cara, manda esses caras parar de jogar 2 anos, fala, parou 2 anos, aí agora volta, vê se vocês conseguem ganhar 3 títulos seguidos. Nem hoje. Se pegasse no auge do LeBron ali, cara, não ia conseguir. Entendeu? E aí, por exemplo, o cara nunca chegou num jogo 7 de finais. Então é um cara. E aí aposentou, né? Aí depois ele aposentou mesmo. Depois ele voltou com 40 e poucos anos a jogar no Washington Wizards. E continuava fazendo 50 e tantos, 40, Se não me engano, ele foi 50. All-Star, eu acho, mano. Ainda teve um ano que ele foi Sim, All-Star. sim. Né? Brigou por MVP por um tempo, depois caiu. Isso. E teve uma temporada ainda fez Então, isso ainda. você acha que o cara que ficou alguns anos sem jogar basquete, depois ele falou, não, agora eu vou voltar com 40 e tantos anos, eu vou matar esses caras aí. Vou botar esses caras que o pessoal chama aí de MVP, mas não sei o que, eu vou botar no bolso rapidinho. E nem ele não vai existir. Mas aquilo que eu tô falando. O pessoal que gosta do LeBron, respeito ele. Ele é um excelente jogador. Muito, excelente jogador. Um atleta. Mas eu acho que esses dois caras conseguiram mais do que ele, né? E o Jordan nunca... O que me dá a certeza disso... Não, é que assim, o Jordan nunca pôs um time que nem o LeBron. O LeBron fez os times, né? Ó, vem pra cá, eu vou pra lá, vem pra cá, montava os times. O Jordan, meu filho, você vê os pivôs que ele teve, você vai falar, meu, brincadeira, né? Era o Jordan, o Pippen e o Rodman. Rodman sem fazer pontos, reboteiro. E ele era Jordan e Pippen ali, mas nunca pôs um time junto, né? E isso é que eu tenho respeito por ele, né? Ó, é esse o meu time aqui? É isso aqui? Então vamos lá, então. Vou ter que ganhar sim. Então vamos. E outra, cara, o cara nunca sentou um jogo de falar assim, vou descansar esse jogo, ou aquele outro lá. Por quê? Porque o cara tinha respeito pelo torcedor. Ele sabia que alguém lá no estádio, né, tinha ganho um presente de Natal da família e estava lá para ver ele jogar. Ou o cara veio lá da China para ver ele jogar. Então ele nunca desrespeitou o torcedor de basquete. Então, por exemplo, já pensou você, a viagem da sua vida, você vai para os Estados Unidos ver o cara jogar e o cara fala, não, nessa noite eu vou descansar. Aí você fala, cara, a única oportunidade que eu tenho na vida de ver o cara não vai jogar. Você ganhou um prêmio pra você ir lá ver o jogo, o cara não joga. Você comprou a camisa, o cara... E nunca reclamou de falar, pô, tô jogando demais, tô cansado, tô isso, tô aquilo. O cara jogou todos os jogos. Né? Nunca inventou desculpa pra poder não jogar em algum lugar. O LeBron inventou uma desculpa recentemente que foi pra não jogar em São Francisco, que ia ter o All-Star Game, né? Que ele não... O pessoal de São Francisco não gosta muito dele por causa das finais que ele ganhou, né? E das rivalidades que ele teve tanto em Miami, tanto em Cleveland, quanto o Golden State. Mas, né, se fosse o Michael, eu duvido que faria isso, assim. O Michael teve muitos problemas. Se fosse em Detroit, ele ia jogar em Detroit, entendeu? Nova York, entendeu? Indiana. Não importa onde, entendeu? Até o Utah, se fosse para pensar também, tantas vezes que o Michael
tirou o Ty, a gente bota aqui o John Stock, Karl Malone, não tem, são grandes jogadores da história da NBA, mas que nunca ganharam nada, nunca conseguiram ganhar, porque lá tinha o Michael Jordan. Eu falo, os caras que tiveram o azar de jogar na era dele não ganharam o anel. E você só teve uma chance. Foi o Hakim que conseguiu, né, quando ele se aposentou. E o mais engraçado é que o Michael Jordan foi a segunda escolha do draft. Sim. O Hakim foi a primeira. Como que deve, até hoje, Houston deve pensar, pô, será que a gente não... Essa escolha não foi muito boa. Conseguiram ganhar, mas perderam o maior da história. Sim. Né? Então, assim, também, uma coisa mais pessoal, um filme, uma série preferida. Cara, filme, eu gosto muito de documentários. Assim, baseados em fatos reais ou qualquer documentário. Um que me impressionou muito, eu não sei como é que é o nome em português, chama Unbreakable. É a história de um americano que participou da Olimpíada de Berlim em 36, um corredor americano. E ele competiu com um japonês. Era ele e esse japonês, eram os dois melhores do mundo. E ele ganhou desse japonês na Olimpíada, ganhou medalha de ouro. E depois veio a Segunda Guerra, né? E esse cara foi lutar na Segunda Guerra e ele era piloto da Força Aérea Americana. E ele foi abatido e caiu, acho que numa ilha por domínio japonês. Foi capturado, levado para um campo. E quem era o responsável por esse campo era esse cara que ganhou dele da Olimpíada. E o cara tentou, assim, de todas as maneiras, que a gente fala que o americano fala, quebrar o cara, humilhação, tortura, só porque ele tinha perdido a medalha de ouro para ele. E ele fez da vida desse cara um inferno. Um inferno. Ele tentou destruir esse cara de tudo quanto é jeito. E no final da guerra ainda, os dois sobreviveram e o americano ainda perdoou esse japonês aí. Mas aí você vê como é que é a força, né, do indivíduo, do atleta. Se ele não tivesse sido um atleta, se ele não tivesse tido as coisas que ele teve, ele tinha se entregado. No começo, na então, primeira ele tinha se entregado. E tem até a própria palavra unbreakable, quer dizer inquebrável, né? O cara não conseguiu que o cara falasse, desistisse, eu quero morrer, eu quero... Apesar de tudo que o cara sofreu durante anos, acho que foi 2 anos lá e ainda sobreviveu. Uma série que eu gosto muito lá nos Estados Unidos tem várias séries assim bem legais esqueci como é que chama, de advogados, assim, assim, crimes que assim não que chama cold case, crimes que não foram solucionados. E aí os caras arquivaram. E tem um setor especial da polícia da americana, que é a polícia científica, que vai lá e fala assim, aparece um fato novo, ou alguém que fala, ó, vamos pegar esse crime aqui que ninguém solucionou, vamos ver se a gente consegue solucionar. Pô, cara, de crimes de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que os caras vão lá, correm atrás e conseguem solucionar, falando, meu, não era aquele cara, era aquele outro, ou então acha isso. Eu acho isso, meu, maravilhoso, porque um deles tem aquele programa americano, USA Got Talent, né, que você vai para cantar. Um cara foi cantar lá e perguntaram para ele, e aí, qual o seu nome? Ele falou, por que você tá aqui e tal. Ele falou assim, eu fui preso quando eu tinha 16 anos de idade por um crime que eu não cometi. Fiquei 32 anos na cadeia, o que me salvou foi o DNA. Cara, você já pensou? Você ficar assim pra cadeia durante os seus 16 anos, ficar 32 anos, e você sabe que você não cometeu o crime? Perdeu uma vida. E ele perdeu a vida. E aí chegou lá e ainda cantou e deram aquela golden buzzer pra ele, né? Isso cara,
brincadeira. No Brasil, você falou... Eita, agora eu fui gaguejando agora. Seus esportes preferidos? Eu gosto de praticamente tudo, assim. Assisto praticamente tudo. Principalmente se o Brasil tá envolvido jogando qualquer coisa. E obviamente só não gosto assim, de ver muito golfe, esses esportes assim. Mas, cara, futebol, handball, qualquer ginástica olímpica, o atletismo eu adoro. Eu fui voluntário na Olimpíada do Rio. Trabalhei com a equipe feminina de basquete da Austrália na época. E aí sobrava ingressos. Você quer? Eu quero. Daí que eu quero ver tudo. Então foi legal. Judô. Meu, onde o Brasil tá, eu tô torcendo lá. Olimpíada é muito bom porque a gente não tá nem aí. A gente fala assim, vai estar o quê? Vai jogando badminton. Tá bom. Tem Brasil? Tem. Então vamos torcer então. Não importa onde esteja, é Brasil sempre. Exatamente. Né? E assim também. Mas você gosta muito de jogar futebol, né? No futebol, seu time. Cara, meu time acho que tá mal. Eu não acompanho muito, mas tá muito ruim. São Paulo. São Paulo? Se você perguntar pra mim, fala um jogador de São Paulo, não sei. não tem ideia quem joga no São Paulo. São Paulo torcedor, mas que não vê o jogo, não sabe o que tá acontecendo no time. Você acabou o time amanhã e falou assim, acabou? E... Eu sei hoje que o Flamengo tá bom, é isso? O Flamengo tá bem? Palmeiras parece também tá bem? O Palmeiras tá em decadência, uma decadênciazinha agora, mas pode ser que volte. Entendi. Tem os times aí que estão bem agora. Entendi. Na hora que você falou, o time não tá tão bem, eu falei, vai fechar um Vasco, eu falei uma coisa assim. Brincadeira pro pessoal do Vasco aí, né? Então, mas eu acho que foi só. Te liberar logo também, acho que daqui a pouco você fazer alguma coisa. Tranquilo. Né, cara, muito obrigado de novo. Foi um prazer estar aqui com você, entendeu? É uma oportunidade que quando a gente viu aqui, ele falou, né? Eu me lembro que até tá conversando ali, estava ali vendo o jogo, né? E você falou assim, ele falou comigo, né? Vai falar com ele. Aí você tava com a cara de mal, eu falei, Cara, e você tá falando isso, o pessoal fala, Deus, você tem uma cara de bravo, você deve ser bravo. Eu não vou não. Sabe o que é? Eu tenho vergonha. Por exemplo, se você chegar pra mim e falar assim, vai dar uma palestra para 3 mil pessoas, eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que eu vou lá e eu vou falar. Mas se eu tiver assim, em público, eu procuro ficar assim, aí o pessoal fala, meu, você tem uma cara de bravo, tá até medo de chegar e falar, e você, não, é que eu tenho vergonha de falar com os outros. Mas ainda bem que você falou comigo. Não, ele que falou com você. Eu agradeço muito pela oportunidade, de novo. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. O basquete de base merece esse respeito que vocês estão dando. E pouquíssima gente faz isso. E quero que vocês, o que precisarem de mim, pode ficar à vontade, você tem o meu contato. E vamos que vamos. É isso então, cara. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço. E seu Instagram também, o pessoal ir lá seguir, né? Coach Vando Bekele. Vando, V-A-N-D-O, Bekele, B-E-C-H-E-L-I. E quiser passar também da equipe também? Da equipe é Florida Coastal Prep. Acho que dá pra ver aqui. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês irem no Instagram do Sul-Americano e quando anunciaram a equipe, e também o seu Instagram também tá lá também, aí fica tudo certinho, né? É melhor, já vai estar lá já escrito embaixo, já pra você entrar. E a última coisa, posso só falar uma coisa? Pode, claro. Eu tenho um projeto chama Museu do Basquete Brasileiro. Isso que eu tinha visto e até comentar aqui. Eu tenho tudo que assim, o brasileiro não tem cultura de passado, essas coisas assim. Então no Instagram tá escrito Museu Brasileiro do Basquete. Então se vocês puderem me seguir. Começou com uma coleção particular de camisas antigas e tem peças lá de, por exemplo, camisa do algodão quando o Brasil foi campeão mundial em 59 no Chile. Tem a camisa do Hélio Rubens do Pan-Americano de Cali. O agasalho do Pipoca quando foi campeão pan-americano de 87. Então tem várias coisas assim que eu estou fazendo. Vai ter um museu
para expor, né? Então no Instagram é um museu virtual e depois o museu está ficando pronto estou conversando com a Confederação Brasileira de Basquete, então para a gente fazer, por exemplo, tem uma camisa da Olimpíada de Helsinki, primeira vez que o Brasil foi para a Olimpíada, então tem muitas peças que nem a própria CBB tem. Então se vocês puderem me seguir, puderem me ajudar nisso, quem tiver alguma camisa velha e quiser trocar por alguma coisa gringa, a gente faz isso também. Então, deixar só esse recado aí. Mandar um beijo também, se quiser mandar um beijo pro seu filho, pra alguma pessoa assim. Só que ele não fala português. Pode falar também. Tá? Pra quem Felipe, Dad loves you, man. You know, I love you so much. Okay, so be cool and keep, like routing for your daddy over here. I'll be back soon back home, okay? E se você quer saber, bota a legenda aí que vai ficar tranquilo pra você. Obrigadão de novo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Que venham novas vitórias e conquistas sem fim. Sua história nos inspira a seguir até o fim. Vando, mestre da bola, conte sempre conosco.